Fala, meus irmãos, em Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Olha só, rabinos do mundo inteiro estão anunciando que é necessário que os judeus voltem para a sua terra de origem, a terra dos seus pais, porque haverá uma grande guerra e os judeus devem estar preparados para esse momento. É também chegado o momento da aparição eu já falar do anticristo, porque na verdade é do anticristo, né? Mas eles acreditam que a aparição do ungido, do Messias, estão aguardados pelos judeus há mais de 2.600, 2.700 anos, do qual já falei também no nosso canal a respeito desse assunto. Olha só, então os judeus rabinos estão anunciando isso para os judeus do mundo inteiro, para eles retornarem para a sua terra. E há uma profecia também que haverá uma grande guerra entre a Rússia e a Europa, entre os Estados Unidos e o Irã, e eu vou falar tudo aqui para vocês, apenas um resumo aqui de introdução. Meu nome é Ítalo Barbosa, você está no Profecias da Bíblia, e olha só, meu irmão, se você não está inscrito, se inscreva, deixa o teu like, o teu comentário. E a grande questão é o seguinte: esses rabinos estão indo nas redes, principalmente na rede vermelhinha, que você sabe de vídeos, e eles estão falando o seguinte: judeus, retornem para a sua terra, para a terra dos seus pais, porque é chegado um momento de muita mudança na face da terra e haverá uma grande guerra que envolverá muitas nações. Israel também vai se envolver em uma guerra contra o Iêmen, contra os hostis, e vamos vencer essa batalha, mas será um momento de muita aflição. Olha só, e da onde ele tira esse conceito? Ele apresenta dizendo que haverá as profecias de Amós no capítulo 1, no versículo 12, e Obadias no capítulo 1, no versículo 9, ele apresenta que esse inimigo são descendentes de Edom, são descendentes de Esaú, e que uma grande batalha tem que acontecer para que haja uma destruição de Edom e para que nessa destruição se levante o Messias, o ungido do qual eles esperam há tanto tempo. Então, eles acreditam que chegou esse momento e que esse ungido já deve ter nascido segundo a espiritualidade deles, segundo essa profecia. E eles dizem o seguinte, que uma grande guerra está para acontecer entre a Rússia, que é o urso das profecias de Daniel, contra Roma, contra a Europa. Essa guerra da Ucrânia vai se estender para toda a Europa e vai haver uma grande mudança. E assim como as profecias de Daniel falam que Roma será um império que passará, ou seja, Roma hoje praticamente é estabilizada nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, ou seja, toda a influência de Roma. E essa influência passará e virá uma nova influência, que será a influência de um mundo árabe, do qual é bem complexa essa profecia. Ele encurta, ele fala apenas que virá uma nova dinastia no mundo, um império semelhante ao Império Otomano, e haverá essa grande mudança. O Irã, junto com outros países persas, o povo árabe, vão se unir para fazer um ataque aos Estados Unidos. E haverá uma guerra em múltiplos lados. Olha só, meus amigos. E eles dizem que o Messias já deve ter nascido e que ele vai governar Israel e que Israel vai sair vitorioso nessa luta, nessa profecia. E eu quero dizer para vocês agora, se você está nas nossas redes, no nosso Instagram, você pode ir para o nosso canal para você ver a continuação desse vídeo, porque essa plataforma ela limita o tempo, tá bem? Então, continuando aqui, eu vou trazer a minha opinião. Eu acredito que uma parte dessa profecia, ela é escatológica, ela é bíblica. Quando a gente olha para Daniel, de fato, Roma é um império que passa. Essa influência de Roma deixará de ser uma grande influência para que venha um novo império do qual vai ser usado pelo anticristo. Inicialmente vai ser um império que passará rapidamente, porque é a sétima cabeça, para depois se levantar o governo estável do anticristo. Ele será ferido de morte e ele renascerá. Esse é assunto para outro vídeo, a gente vai falar aqui sobre o anticristo e a gente vai falar apenas sobre o anticristo, então a gente vai deixar esse assunto para outro vídeo. Então haverá essa mudança, haverá uma guerra, de fato tem tudo para acontecer que o Putin não pare. Eu já falei aqui também em outro vídeo, procura aqui no nosso canal a respeito do Trump. Está errado. O Trump acha que a América ainda é a América de 2018, 2019, onde ele chegava e colocava a ordem no Kim Jong-un, onde ele tomava as decisões, a América era o xerife do mundo, só que as cartas estão mudando. Veio uma pandemia, veio a invasão da Rússia em fevereiro de 2022 e as cartas do jogo mudou. Inteligência artificial, avanço da tecnologia, tantas mudanças acontecendo. E o Trump ele retorna achando que ele vai encontrar o mundo do jeito que era. Só que todo mundo já viu que não é assim. Eu me lembro, meus irmãos,
que quando eu falei sobre esse vídeo, eu recebi muitas críticas. Quando eu disse o Trump está se olhando no espelho e está vendo o Trump de 2018. E as pessoas disseram assim nos comentários lá: você não entende nada sobre isso que você está falando. E de fato a gente vem comprovando a cada dia mais que o Trump, ele não tem conseguido acertar na sua geopolítica. Mas também isso aqui já está lá no outro vídeo, vocês podem assistir esse vídeo completo. Mas eu quero dizer para vocês que faz sentido de fato que exista uma guerra daqui para frente e uma grande guerra. Se vai acontecer de fato como ele descreveu em toda a profecia, é provável que algumas coisas não estejam 100% alinhadas. Mas a gente vê de fato um direcionamento entre um ataque hoje dos Estados Unidos ao Irã, é muito possível de acontecer. Se a gente vai ver hoje os Estados Unidos perdendo essa guerra, se você for olhar para a matemática humana, isso não vai dar certo. Não tem como os Estados Unidos perder, ainda que se junte outras nações árabes. Mas a gente pode colocar aí uma hipótese da Rússia se envolver nesse conflito, da Rússia se envolver nesse conflito e que haja uma resposta muito negativa para os Estados Unidos. É muito possível que esse avanço do Putin não vai parar. É o que eu estava falando aqui sobre a política do Trump está dando errado. Todo mundo sabe que o Putin não vai parar, o Putin não tem como voltar atrás. Se a gente estuda um pouquinho a história da Rússia, se a gente entende um pouquinho da dinastia do comunismo que há dentro da Rússia e da forma de governo que há dentro da Rússia, a gente sabe que o Putin ele não pode parar, porque se ele parar essa guerra, então ele vai ser... A gente sabe disso, assim como hoje o Zelensky está fazendo de tudo, e o Zelensky não vai dar nem ouvido ao que o Trump fala, porque o Zelensky sabe que quando ele fizer um acordo de paz ali, ele sabe que sua vida está sentenciada. Ou seja, ambos os políticos que estão no poder agora, que iniciaram essa guerra, sabem que não podem voltar atrás, e é vencer ou perder, que eu vou evitar aqui umas palavras pesadas por conta dessa rede. Então você já sabe, né? É viver ou... Então esses políticos estão jogando todas as cartas que eles podem e a população está pagando severamente, como vocês têm visto nos últimos dias, os ataques que o Putin tem feito dentro de Kiev e em várias outras regiões da Ucrânia. Então, meus amigos, eu concordo com essa parte de que haverá uma guerra. Quando esses gurus de internet dizem assim, agora o Trump vai trazer a paz, a falsa paz, não sei o que. Antes até do governo do Trump, eles já estavam cantando essa bola aí, vocês sabem. Por que eu digo gurus? Porque são pessoas que elas ficam apostando, né? São pessoas que dizem assim, Macron é um anticristo. Aí quando passa um certo período, Macron perde o interesse para eles e eles já passam a não citar mais o Macron como anticristo. Inclusive, Macron levou uma tapa na cara agora da mulher, já tinha levado tapa na cara aí de manifestantes dentro da França. Ou seja, é um homem desmoralizado, é um homem de políticas fracas, é um homem que nada que faz dá certo. Você vê, ele viaja tantas vezes para a Ucrânia e os acordos dele não chegam em nada, ele não tem poder para nada. O Macron é a representação da fraqueza da França e da Europa hoje. Voltando para os gurus de internet, eles apontam Macron como anticristo, depois o Trump, depois o genro do Trump, e eles saem trocando de opinião conforme as coisas vão sendo modificadas, eles só erram em suas profecias. Por quê? Porque eles não citam Bíblia, porque eles não estudam escatologia bíblica, porque eles não entendem de cronologia bíblica, e por isso que eles erram, porque eles falam da sua própria vontade. Olha só, existe uma grande questão. Israel hoje espera que vai haver um grande conflito, e isso também tem tudo para acontecer. Só que Israel espera que venha de Edom o seu ungido. E quem virá de Edom é o seu maior inimigo. O inimigo que vai destruir Israel no sentido espiritual. Ele não vai ter poder para destruir a nação de Israel porque o Senhor não permitirá. Vocês já sabem sobre a guerra de Gog e Magog, que vai acontecer após a grande tribulação. E também vai ser assunto para outro vídeo. Se vocês querem ouvir sobre Gog e Magog, a gente também pode falar a respeito disso aqui. Mas é necessário que primeiro venha um governo do anticristo, um governo entre múltiplas nações. Mas ele não terá poder de destruir Israel, mas ele vai levar Israel a um grande engano. E quando ele quebrar esse contrato, que ele exigir adoração para si, que fará uma imagem, Apocalipse capítulo 13, que o profeta disse, vocês têm que adorar a essa imagem, então os judeus vão entender que esse não era o Messias que foi enviado, esse não era o ungido de Deus, a máscara vai cair e virá um tempo de muita aflição sobre a face da terra. Eu já falei para vocês aqui em outros vídeos, estou reforçando para que a gente vá realmente encaixando as peças nessa cronologia bíblica. Então será um momento de grande aflição na face da terra, mas é necessário que aconteça, pois é dela que virá o conhecimento da plenitude do qual falou Jesus, do qual fala também Atos,
capítulo 3. Então chegará o momento da grande plenitude do conhecimento, é quando Israel desperta do sono profundo e o Senhor, Isaías 63, o Senhor se lembra das promessas, o Senhor se lembra do momento que tirou o povo do Egito, o Senhor se lembra do momento que abriu o mar e diz: esse é meu povo. E os judeus vão dizer: Senhor, nos dá um pouco mais de tempo de vida para que a gente goze desse prazer, desse momento contigo. Então os judeus eles vão reconhecer que Jesus era o Senhor e Salvador, e haverá um momento de muita graça na face da terra. E as profecias falam que 10 homens pegarão na gola de um judeu e dirá: Senhor, nos leve. 10 homens pegarão na gola de um judeu e dirá: nos leve contigo e nos ensine sobre o Deus de Israel, nos leve até os montes de Israel. Olha só, meus irmãos, os montes de Sião. Então, o que eu estou falando para vocês são muitas profecias de uma maneira curta, mas que vocês entendam que de fato essas coisas estão e que vão acontecer porque são bíblicas, tá bem? E o último aspecto aqui, para que você compreenda todo o vídeo: existe uma grande situação. Quando vier essa guerra e quando vir um anticristo, haverá uma grande aflição, como eu falei para vocês. Só que depois dessa grande aflição virá o 6º selo. O Senhor vai abrir o 6º selo e o governo do anticristo vai cair. E haverá uma grande mudança novamente na face da terra, onde Israel vai governar como o centro do mundo. Será um novo ápice, será uma grande mudança e virá a pregação do evangelho em todas as nações. Também fica assunto para outro vídeo também, essa parte daí. Mas se você não está inscrito no Profecias da Bíblia, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, porque isso é importante. Você fortalece esse trabalho, você me faz vir até esse parque aqui gravar, porque de fato eu sei que tem pessoas levando a sério. E vou anunciar para vocês também o e-book sobre o anticristo. Esse e-book é de um escritor chamado John Preach, um homem sério, um homem que de fato leva o assunto de uma forma dentro da geopolítica atual, dentro do momento que estamos vivendo, e ele direciona a palavra de uma maneira muito direta. Então, se você tem realmente interesse em aprender sobre os últimos dias, se você quer estar preparado de fato, você precisa adquirir esse e-book, você precisa ler, tá bem? Promoção de R$19,90, e você pode acessar esse link. Eu vou tentar deixar aqui nos comentários, eu nunca compartilhei, mas vou tentar deixar aqui nos comentários, ou você vai lá na nossa rede, @Profecias da Bíblia, e você clica no link que tem lá e você vai ser direcionado para o meu WhatsApp e você vai falar ali com a nossa equipe, você vai receber esse e-book, tá bem? Um forte abraço, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.